Bem-vindos a mais um vídeo de Conexão de Ideias. Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre investimento em cripto, e principalmente Bitcoin. Será que 2025 é o ano para comprar Bitcoin ou não? O que vocês acham? Vamos falar sobre isso. Primeiramente, obrigado para você que está assistindo mais um vídeo de Conexão de Ideias, por estar aqui acompanhando nosso canal já há algum tempo. Então, como vocês sabem, clássico cupom de FORMOSH 10% de desconto na loja da FORMOSH, para você poder entrar no mundo maker e aproveitar esta tecnologia. Então entra lá, verifica o que você pode conquistar ali dentro desse mundo com 10% de desconto e todo o apoio da ForMotion 3D. Bom, galera, 2025 tende a ser o ano do boom do Bitcoin, né? Do boom do mercado cripto. Será mesmo? A gente tá vendo aí uma movimentação muito de lado comparado com o que a gente viu nos últimos ciclos, né? Para que você que não conhece muito, 2024 foi o ano onde a gente teve o halving. E o que é o halving, né? Então, o Bitcoin, ele é uma criptomoeda onde tem um código e esse código gera X bitcoins por hora, né? Então, com base no poder computacional que o mundo está empenhando em calcular os bitcoins, a cada hora geram-se novos bitcoins. E o halving é exatamente dividir pela metade a velocidade de mineração de todo o planeta, né? De toda a malha ali de mineração de Bitcoin. Então, ano passado tivemos esse ciclo de corte, né, pela metade da mineração, e normalmente isso faz com que a gente tenha uma valorização do Bitcoin, né, muito porque a demanda, né, a inserção de novos Bitcoins no mercado diminui, a demanda tende a crescer, e aí a gente vai tendo uma valorização com base na lei da oferta e da procura normalmente. Só que estamos chegando próximo do fim da mineração do Bitcoin, né? Então, dentro dos próximos anos, não sei mais ou menos qual que é a expectativa, mas entenda que dentro no máximo dos próximos 10 anos, vamos chegar no fim da mineração dos 21 milhões de Bitcoin. Esse é um processo que está acontecendo, vai acontecer, mas o impacto talvez seja cada vez menor. Porém, todo pós-halving é um ano que tende a ter uma valorização muito grande do Bitcoin. Por quê? Como eu nem disse, né? Primeiramente foi lei da oferta e da procura. Então, a gente estava tendo diversas evidências que ao longo de 2024 e 2025, né, e o futuro, terão uma demanda maior de Bitcoin e de altcoins como um todo, né? O mercado que criptomoedas no geral. Bitcoin tem tido grande interesse de diversos países começarem a fazer reservas de dinheiro, reservas de patrimônio em Bitcoin também, não só reservas em dólar, em ouro e em outras moedas internacionais. E isso gera um alerta, porque hoje a gente não tem nenhuma grande entidade compradora de Bitcoin, principalmente como reserva de valor. Então isso seria um marco, né, no uso do Bitcoin para poder trazer essa relevância internacional com base na que a moeda representa. E isso pode trazer uma valorização exponencial para o Bitcoin. A gente tem visto alguns cenários. Primeiro, os próprios ETFs de Bitcoin. Então, diversas empresas têm se estruturado para ter ETFs de Bitcoin. E para eles terem esses ETFs, eles precisam comprar Bitcoins. As empresas compram os Bitcoins, deixam de reserva e fazem com que isso seja um ativo que você vai poder comprar junto com eles e valorizar. Outro movimento que eu estava falando foi exatamente a gente ter reservas de instituições como países comprando. E a mais nova, como vocês devem saber, é o próprio Estados Unidos, né? Trazendo o Bitcoin e outras criptos, principalmente como o Ethereum e Solana, como reservas de valor do Banco Central, reservas de valor do Tesouro Americano. E isso pode trazer uma valorização muito grande se essa tendência de reservas de valor crescer, em querer comprar mais Bitcoins no mercado. Então, hoje a gente tem diversas empresas, como a própria BlackRock e a Fidelity, que são instituições que fazem gestão de bitcoins e fazem emissões de ETFs e tudo mais, que podem ser um intermédio para o Banco Central Americano, né, para o Federal Reserve, comprar bitcoins ali. Dizem que diversas dessas empresas tinham um estoque de Bitcoin que foram acumulando ao longo dos anos, porque ou elas mineravam ou elas compraram numa época de baixo volume, e esses Bitcoins com um valor, vamos dizer assim, depreciado, em teoria, ao valor atual, estão acabando. Então, o próximo movimento de reserva de valor de todas essas empresas ou instituições vai ser comprar Bitcoin no mercado. E isso vai fazer com que a gente tenha, obviamente, uma lei da oferta e procura, aumento da procura, aumento da valorização do Bitcoin. Então, isso é
uma tendência que pode acontecer em 2025, e aí temos algumas expectativas, né? Que nos próximos anos, hoje, a gente já chegou a bater os 100 mil dólares, né, do Bitcoin, mas existem expectativas que a gente pode chegar até o final de 25 para 150 mil. Tem outros analistas que falam que a gente pode chegar até 250 mil. Tudo vai depender desses movimentos de grandes compradores do Bitcoin. Porém, o Bitcoin hoje já é um consenso dentro do mercado que ele é uma reserva de valor. O próprio Bitcoin em si não é muito vantajoso você usar ele no dia a dia, com transações como moeda física, né? Vamos dizer assim, moeda digital para um dia a dia de troca entre produtos e dinheiro. Então, é aonde entra o que a gente chama de altcoins, que são as criptomoedas que estão vinculadas ao Bitcoin, estão dentro do mercado cripto e podem ou não ter laços com o Bitcoin. Então, algumas dessas moedas você já conhece, uma delas é a Ethereum e outra é a Solana, que eu comentei aqui. São moedas que têm um valor menor que o Bitcoin, então obviamente que a gente vai ter que transacionar, se for transacionar um Bitcoin, frações de Bitcoin muito pequenas. Essas moedas, elas têm valores menores, então uma unidade de cada uma dessas moedas são mais pareadas, com talvez $1 ou 1 para 7, então $1 vale 7 moedas, algo nesse sentido. Então, para um dia a dia, seria melhor. E outra vantagem é o custo de validação das transações. O Bitcoin hoje ele tem um custo que gira em torno de R$ 10, vamos dizer assim, entre uma transação e outra. E isso custo é fixo. Então, se você vai transferir R$ 1 ou vai transferir 1 milhão, o custo é 10. Então, tá vendo como que com grandes valores vale muito mais a pena transacionar via Bitcoin do que pequenos valores? Por isso que a gente tem a Solana e o Ethereum, onde são redes mais simples, onde o custo de transação é muito menor, e aí faria mais sentido para você conseguir transacionar moeda no dia a dia. Então, todo esse mercado, quando você tem um aumento do uso de cripto, obviamente você vai ter um aumento da procura, você tem uma valorização. Tudo isso acontece impulsionado pelo ritmo de crescimento do Bitcoin. Então, o grande segredo aqui, a grande pergunta de 2025 é: vale a pena comprar Bitcoin agora? Eu, como investidor, sempre vendo que o Bitcoin é um ativo de muito risco e muita volatilidade, tem uma regra muito clara de até quanto você vai comprometer da sua carteira em investimento de criptomoedas. Nunca aposte tudo numa cripto. Porém, não pode deixar de fora, porque a lei da oportunidade ainda é muito grande. Ainda mais vendo essas tendências que a gente tem assistido ultimamente, é muito possível que o Bitcoin tenha uma valorização. Talvez o que a gente via de valorização nos últimos ciclos não se repita agora, em 2025, 2026, mas existe uma tendência que isso pode acontecer no sentido de você estar preparado, você ter aportes recorrentes. Minha sugestão, sempre compre um pouquinho todo mês, independente do valor. Se subir, beleza, você ganhou. Se perder, você investiu um pouquinho, não é uma coisa que vai fazer falta no seu dia a dia. Então, assim, fiquem atentos, acompanhem se quiserem mais vídeos sobre Bitcoin, análises, tendências. A gente pode trazer aqui um debate sobre isso. Deixa aqui nos comentários que a gente pode falar um pouco mais. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para ver os próximos vídeos. E fica a pergunta aí, deixa aqui no no comentário. Você compra Bitcoin? Você acha que esse ano pode bater mais recordes de valorização? Vamos ver aí o que acontece em 2025.